Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, analisando hoje o capítulo de número 3, cujo título é Equipagem Mediúnica. Nós teremos a chance de conhecer parte dos integrantes do grupo mediúnico que servirá de ponto de observação para André Luiz e para Hilário. Particularmente hoje, eles serão apresentados a 5 pessoas. Raul Silva, o dirigente dos trabalhos, Eugênia, médium, Anélio, também médium, Antônio Castro e Celina. Me chamou a atenção desde a primeira vez a maneira como o nosso querido dirigente das tarefas que estão sendo desenvolvidas por André Luiz e por Hilário, do tratamento dispensado a esses 5 elementos que nos são apresentados no capítulo. A 3 deles ele chama de irmãos. Curiosamente, Raul, Eugênia e Celina recebem esse tratamento, e Celina é, de longe, aquela que ele dedica no presente capítulo uma atenção especial, e nós veremos a razão disto a partir do momento em que começarmos a analisar. No nosso último encontro, havia sido apresentado o instrumento de nome psicoscópio, e através dele foi possível àqueles 2 companheiros de jornada ter uma ideia dos integrantes do grupamento. Era algo, um equipamento trazido de algumas poucas gramas para que eles pudessem examinar o ambiente onde seriam desenvolvidos os seus estudos. Hoje, nós seremos apresentados a um segundo equipamento, mas no momento adequado eu vou dar para vocês o nome dele, que não aparece aí, e a fonte de onde esse nome acaba nos sendo apresentado. Depois de ter tido uma ideia da qualidade do ambiente, agora eles vão ser apresentados ou saberão quem são alguns dos integrantes. É muito interessante que a gente perceba nesse primeiro momento o que também é uma característica expositiva de André Luiz, a técnica de nos apresentar pessoas. Evidentemente, ele dá nomes que muitas vezes são fictícios, de forma a evitar maiores identificações e constrangimentos. Não nos esqueçamos do momento em que as obras do André Luiz surgem no âmbito da doutrina espírita brasileira, no Brasil, que é o momento em que há um litígio, uma discussão jurídica a respeito de direitos autorais de obras mediúnicas. A gente nunca pode perder isso de vista. O próprio André Luiz adota um nome que nada mais é do que uma simples identificação tirada a partir de um dos irmãos de Chico Xavier, para que não houvessem outros problemas como aqueles ocorridos em relação às obras que o espírito Humberto de Campos trouxe, né? A adoção depois do pseudônimo Irmão X explica um pouco de tudo isto, embora os livros sejam publicados com o nome de Humberto de Campos e, a partir de um certo momento, com o nome de Irmão X. E Humberto de Campos Filho, mais tarde, escreve um livro dizendo: Irmão X é meu pai. E, com isto, pacifica uma situação que o judiciário
do Rio de Janeiro foi obrigado a tentar resolver e saiu com uma saída meio salomônica, né? Perdoe o cacófago aqui, encontrou uma saída meio salomônica, mas que apaziguou a situação. Para evitar problemas, então os nomes são nomes que ele vai apresentando sem a preocupação de que correspondam efetivamente às pessoas que ali estavam, tá? O primeiro a ser apresentado é o Raul Silva. Raul Silva é o dirigente daquele núcleo de trabalhos mediúnicos. Interessante a qualificação que o Raul ostenta. É alguém que é correto no desempenho dos seus deveres e que tem uma fé ardorosa e consegue fazer com que o grupo se mantenha equilibrado graças a ondas de compreensão e boa vontade que lhe são características. É muito interessante isso, porque é alguém que é apresentado como portador de um grande amor por aquilo que faz. E, interessantemente, como a nos dar uma ideia de que os espíritos precisamos ter a característica das mentes que refletem a realidade espiritual, é assim que o Raul é designado na hora da sua apresentação. Ele reflete as instruções espirituais. Desde que nós estudamos o livro Pensamento e Vida, e depois em Mecanismos da Mediunidade, essa ideia da mente que reflete o mais alto é uma característica dos ensinos, seja de Emmanuel, seja de André Luiz. Como a nos convidar a nos dirigirmos cada vez mais a Deus, de forma a que nós consigamos romper esses vínculos que nos mantêm em sucessivas reencarnações, dificultando assim a nossa ascensão espiritual. E o Raul, daqueles 5 que seremos apresentados, é o primeiro que é apresentado como alguém que é um instrumento que permite este reflexo de instruções espirituais. Percebam, ele não é médium ostensivo, no sentido de que os outros 4 serão apresentados, entretanto, é um espírito. E os espíritos somos convidados a esse tipo de postura, a ter comportamentos que nos permitam receber, particularmente nas atividades como as que são desenvolvidas ali no grupo e que nós conheceremos ao longo dos capítulos da obra que estamos estudando, que ele consiga então ser permeável, ele reflita esse amparo que não falta. A segunda a ser apresentada é uma jovem que ele diz, ela tem pela frente um futuro brilhante. Ela vai se expandir no sentido do bem. Ela, além de ter uma intuição muito clara, que ela alia a uma distinção moral digna de nota, ela se conserva, e outro detalhe interessante, olha como as informações, quando a gente vai analisando ponto a ponto, vão completando a nossa capacidade de compreender. Ela tem uma atividade consciente. Ela beneficia a ação dos amigos espirituais justamente por se manter consciente. O primeiro é Raul, o dirigente, um espelho que reflete a ajuda dos amigos espirituais. A primeira médium em exercício, que está no início das suas atividades, como ele faz questão de destacar, é alguém que se mantém durante o intercâmbio consciente.
Isto é, ela ajuda efetivamente no trabalho que está sendo desenvolvido. Essa primeira parte de apresentação segue e nós vamos conhecer agora Anélio Araújo. Anélio é alguém que atua em 3 frentes distintas: a clarividência, a clareaudiência e a psicografia. Eu vou me abster agora, nesse momento, de comentar essas 3 faculdades, porque elas serão objeto de análise em capítulos subsequentes. Aliás, para cada uma daquelas faculdades em que a mediunidade, do ponto de vista intelectual, se torna ostensiva, o livro vai nos apresentar parâmetros, né? Fazendo com que a gente, então, possa voltar ao livro dos médiuns, ver as observações feitas por Allan Kardec e comparar na prática, nos relatos que estão aqui do grupo que atua, a como aquele processo se desenvolve. Então a gente vai voltar, mas essas 3 faculdades, essas 3 vertentes da mediunidade do ponto de vista inteligente, não é a de efeitos físicos, mas de efeitos intelectuais, estão presentes no Anélio Araújo. Vem depois Antônio Castro, que também é apresentado como um moço com grandes possibilidades, bem intencionados, e ele tem como prática o sonambulismo, né? E, a partir daí, mostrando-se, então, extremamente úteis nas atividades de desdobramento, um sinal de alerta, que o nosso instrutor faz questão de dizer: precisamos permanecer em muita vigilância em razão de como ele faz esse desdobramento. E isso porque, às vezes, ele se comporta à maneira de uma criança quando está fora do vínculo da vigília, do seu estado natural enquanto encarnado, e nos compromete à ação. Por quê? Porque ele acaba emprestando o seu veículo físico, nesse processo de desdobrar-se, a entidades que são entidades dementes ou sofredoras. Vejam vocês, é um instrumento mediúnico valoroso, porém que demanda um cuidado maior da direção dos trabalhos espirituais. E isto porque, por não exercer ele próprio um controle que lhe competia, ele acaba deixando que o veículo seja utilizado por entidades que não ajudam no trabalho. E ele acaba destacando, quando termina a apresentação do nosso Antônio Castro, ele acaba dizendo que os estudos que André Luiz e Hilário desenvolverão ficarão muito mais interessantes a partir da observação do comportamento do Antônio Castro. E é o que alguns capítulos à frente vão nos revelar mesmo. Por fim, ele apresenta aquela que é a merecedora dos mais rasgados elogios e, ao mesmo tempo, das mais sérias advertências, que é Celina. Ele diz que a Celina é uma devotada companheira de atividade espiritual. Devotadíssima. 50 anos de jornada reencarnatória, muitas vitórias do ponto de vista moral. Ficou viúva perto dos 30 anos, dedicou-se à educação
varou espinhosas estradas, dias de muita escuridão e de renúncia. Ela foi assediada, são as palavras com que ele nos apresenta a Celina. Ela foi assediada por legiões de ignorância, legiões, de ignorância e miséria, e que eram criaturas vinculadas ao seu esposo. Eles vieram numa tarefa de sacrifício, de renúncia, mas ele retorna à realidade espiritual e ela, permanecendo, sofre o assédio deste número imenso de entidades que eram credoras ou ligadas ao seu marido. Interessante. E aí, então, ele continua. Ela conheceu de perto, a perseguição de gênios infernais. O colorido do detalhe com que ele nos apresenta dá uma dimensão muito grande do tipo de assédio que a Celina sofreu. Legiões, gênios infernais. E ela não se rendeu. Lutou anos e anos para atender de maneira irrepreensível às lutas que o mundo lhe trazia. E foi com isto, reunindo faculdades mediúnicas cada vez melhor trabalhadas, porque elas foram moldadas, acrisoladas, é a expressão de que ele se vale, com as chamas do sofrimento moral. Apenas tais chamas produzem o material que a gente tem aí na frente, agora examinando. E ele usa uma analogia, não é a primeira do texto, nem outras que vão aparecer no transcurso da obra, para que a gente possa entender o que é esse sofrimento. Ele coloca a imagem do ferro ou das peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Então, quem já teve a oportunidade de visualmente observar esse processo sabe o quanto a tarefa é árdua, porque vai se dar através da incandescência do ferro e da ação do ferreiro com a força da bigorna, um molde que a peça vai ter, seja da ferradura, seja da espada, seja da enxada, seja da pá. As peças são assim trabalhadas. E aí ele diz, ela não é um instrumento de fenômeno psíquico, não. Ela é uma abnegada servidora na construção dos valores do espírito. Os três precedentes, colaboradores da fenomenologia mediúnica. Celina, não. Celina é uma servidora na construção de valores do espírito. Ela tem clarividência, clareaudiência, tem a facilidade da incorporação mediúnica e também do desdobramento da própria personalidade. E
nos dá uma dimensão de como ela transita nisso, que também a imagem não podia ser mais clara, mais assim, evidente para todos nós. Ela faz isso com a mesma espontaneidade com que respira. Olha que imagem, que imagem. Assim como ela respira, ela atua na mediunidade nestas áreas. Tem uma noção de responsabilidade, diz ele, que é ponto de destaque, porque ela é uma valiosa colaboradora de nossas realizações. É diligente, é humilde, vive o amor, reparte o tempo entre duas coisas que são chave quando a gente pensa no progresso espiritual, no cumprimento das suas obrigações e em estudos edificantes. Ela, então, diz-nos ele, para fechar o caminho, a primeira parte do texto, ela é um acumulador. A imagem nos remete a mecanismos da mediunidade. Ela é um acumulador espiritual de energias benéficas e assimila, olha de novo, a mesma ideia do Raul. Ela assimila correntes mentais elevadas e com isso se faz menos acessível às forças da sombra. Meus amigos, ela é perseguida por gênios infernais. Seu marido tinha a envolvê-lo legiões, está no plural, de entidades voltadas para a ignorância. Ela soube resistir a tudo isto e hoje é esse modelo apresentado por um espírito que desempenha as tarefas de um instrutor. É alguém que trabalhava ao lado de um ministro da cidade de Nosso Lar, daquela colônia espiritual que todos aprendemos a conhecer e admirar, e, portanto, detentor de condições as melhores possíveis. E alguém devotado, como nos apresentou André Luiz, desde o século XVIII, as questões ligadas à área de manifestações espirituais, na sua última romagem reencarnatória. Então é alguém que tem muito preparo e que se volta para a Celina com reverência, entendendo que o trabalho que ela faz, que os seus valores enquanto espírito, conquistados na forja, na luta, são valores que merecem consideração e apreço. É interessante porque essa primeira parte se encerra, o primeiro dos 4 blocos em que o capítulo pode ser dividido, ele se encerra com esse quadro. 5 espíritos reencarnados, todos eles envolvidos numa atividade de natureza mediúnica, um tendo a tarefa de lhes dirigir, mas voltando sua mente para a realidade espiritual superior, de forma a poder trabalhar e bem naquela que era a sua tarefa de dirigir o grupo, mantendo o grupo coeso, o papel do dirigente das reuniões mediúnicas, que não é um simples homologador de encaminhamentos, não é alguém que não tem a necessidade do estudo, do aperfeiçoamento, todos os espíritos temos, e os 4 companheiros, todos com potencial, alguns já bem equilibrados, como é o caso da Celina, outros ainda a dispensar muito cuidado, a exigir muita atenção, e todos
congregando naquele grupo as energias que o estudo do capítulo precedente do psicoscópio nos permitiu conhecer. Como eles estavam ao lado da Celina, e aqui começa então o segundo bloco do capítulo, o Hilário diz: será que era possível usar agora o aparelho para ver a ficha psicoscópica da Celina? A posição dela seria facilmente registrada? E o Aulus diz: claro, claro. Sabe o que a gente vai identificar se colocar o aparelho? Emanação fluídica de bondade, de compreensão, de fé e de bom ânimo. Paremos para pensar. Alguém que enfrentou as lutas que ela enfrentou, viúva há mais de 30 anos, encaminhou os próprios filhos, certamente com uma luta imensa, imensa. Foi assediada de todas as formas para desistir das tarefas que havia se comprometido a desempenhar. E tem êxito, consegue se forjar e se apresenta agora como detentora dessas 4 conquistas espirituais nobilíssimas. Bondade, compreensão, fé e bom ânimo. É alguém a quem nos cabe mesmo admirar. Porque diante de tudo aquilo que a sua existência trouxe, talvez o desistir fosse a saída mais viável. Mas o espírito sabe que as oportunidades que recebemos são valiosas demais para serem deixadas de lado. E apesar das dores do caminho, resistir e lutar faz com que os valores espirituais nobres desabrochem e, mais do que isso, se mantenham vivos. Prestem bem atenção nessa ficha, porque é muito difícil a gente anunciar valores assim. Anunciar o desejo de ter efetivamente bondade, o desejo de ser compreensivo, o desejo de ter a fé e de nunca perder o ânimo, pois ela tinha as 4 virtudes conquistadas. E aí ele nos introduz o primeiro, ou a primeira grande lição do capítulo, porque nós havíamos visto o exame do psicoscópio, deu uma ideia, e agora, quando vai falar da ficha psicoscópica dela, que certamente ele já havia manuseado, é por isso que ele fica à vontade para dizer: olha, Hilário, nem precisa, porque o que a gente vai encontrar aí é isto. Ele então nos oferece uma lição que eu gostaria que vocês, tendo o livro nas mãos, observassem, porque ele vai fazer um paralelo entre o que a ciência consegue fazer e o que o estudo da realidade espiritual, papel da ciência espírita, consegue nos trazer. Diz ele: a ciência dos fenômenos físicos, das coisas materiais, ela consegue catalogar elementos químicos que entram nas formações da matéria densa. Agora, no campo da matéria rarefeita, nós podemos analisar outro tipo de forças.
são aquelas chamadas sutis e que vêm, dimanam, como é a expressão que ele usa, de cada um de nós. Diz ele que mais tarde, num tempo vindouro, será possível ao homem examinar a emissão do otimismo ou da confiança, da tristeza ou da desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites. A ciência, diz ele, está separando e estudando as radiações do átomo de urânio, mas a ciência psíquica, aquela que advém do conhecimento que o Espiritismo apresenta e que pode e deve avançar pelas pesquisas dos espíritos que estamos reencarnados, deve avançar para chegar a este ponto de percepção, E diz ele, os princípios mentais são mensuráveis e merecerão à frente excepcionais atenções entre os homens, qual acontece hoje em relação aos fótons, que os cientistas estudam para decifrar a constituição específica da luz. Ele está antevendo uma realidade que, obviamente, será alcançada na exata medida em que houver a concentração de estudos nessa área. Porque se a ciência de natureza material, o exame da matéria, se constitui na chave, cabe à ciência espírita aprofundar os estudos do ponto de vista dessa matéria sutil, que é o veículo através do qual as manifestações espíritas acontecem. Nós já temos inúmeros estudos em tal área. No âmbito dos nossos vínculos mesmo, nós já vimos o perispírito de Zalmino Zimmermann como uma obra síntese desse processo de análise e decomposição de informações que permitem ter uma ideia, ainda que bastante limitada, mas do ponto de vista da apresentação bem aprofundada e lastreada, do quanto homens que se desprenderam das amarras do imediatismo materialista conseguiram fazer. As páginas de Zalmino Zimmermann vão nos mostrando, sob os mais variados pontos de vista e de pesquisa, o quanto já se avançou do século XIX até o século XX, porque Zalmino desencarna depois de nos legar a obra, o quanto já se avançou, quantas informações foram reunidas. E o Aulus diz, ainda não é o ponto final, tem muito mais. Ele chega a nos dar essa antevisão. Vai ser possível, sim, observar a pessoa e estabelecer alguns parâmetros do otimismo, da confiança que ela possui, da tristeza que ela traz, ou do estado de desespero em que ela transita. São manifestações que vão poder ser identificadas por essa matéria sutil, que vem a ser o perispírito. Então, é muito interessante. E aí, diz ele, a ficha psicoscópica, ela determina a natureza de nossos pensamentos. E através de semelhante observação, auscultação, é fácil ajuizar os nossos méritos ou as nossas necessidades. A Celina nos parece, até aqui,
alguém que conseguiu reunir méritos. Reunir méritos. Eu vou dizer até aqui, porque o capítulo vai nos reservar mais informações. Ele continua dizendo para nós: se vocês olharem o campo encefálico dela, vão perceber em todos os processos medianímicos a importância da máquina cerebral como órgão de manifestação da mente, o instrumento. E diz para eles: basta que a gente olhe a vida intracraniana para perceber onde estão as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Termina aqui o segundo bloco. No primeiro a gente conheceu pessoas, no segundo há uma análise e uma informação preciosíssima, dizendo do que era possível constatar olhando a Celina, daquilo que será possível avançar em termos de pesquisa, de forma a obter, no âmbito das reencarnações, detalhes informativos sobre o que nós ainda tateamos em tentar entender. Diz ele, será algo objetivo. É evidente que as pesquisas do ponto de vista espiritual precisam ser desenvolvidas. Elas têm que ganhar corpo. E cabe aos espíritas fomentar nos ambientes em que estão, com pessoas que detêm condições de desenvolver pesquisas assim, que a tarefa siga. Nós temos sido surpreendidos por notícias dessa aproximação. Há menos de 10 dias, todos ficamos maravilhados com a notícia sobre as pesquisas envolvendo o DNA de médiums, comparado ao DNA de seus parentes mais próximos. E a identificação de diferenças é um avanço. E são avanços assim que precisam ser fomentados. Mas para isso, o estudo espírita precisa sair da zona de conforto, aquela zona piegas, em que o aspecto fica um aspecto completamente desnecessário. Nós temos que aprofundar, ganhar em maturidade. Saudades de Herculano, porque o Herculano sempre insistia nessa linha. É preciso ganhar em maturidade. Ninguém recebe uma informação como a espírita para ficar com igrejismo. Ninguém recebe tanto esclarecimento para ficar atrás de benefício imediato. É muito pequena a nossa atitude. É preciso pensar com os olhos do espírito, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir de que falava Jesus. Nós temos que sair dessa coisa piegas, que não conduz a nada, a não ser um falso igrejismo que mostra onde vai acabar. Tem que sair disso. O espiritismo é muito maior do que esse tipo de manifestação de interesse. Ele é profundo. O papel das casas, o papel dos espíritas é esse de estudar cada vez mais, de se colocar à disposição da espiritualidade para colaborar aonde for. Porque é isto que a espiritualidade busca. É isto que ela quer, porque a ajuda está disponível. Mas e as pessoas para contribuírem com isto? Estão interessadas em outro tipo de coisa. Estão preocupadas com outro tipo de questão. Eu nem vou nominar aqui, porque vocês sabem quais são as questões, porque nós às vezes as temos. E isto não é relevante do ponto de vista da doutrina espírita. Não é relevante. O terceiro bloco vai nos fazer pensar muito mais.
Eu disse para vocês no início da nossa conversa que a gente seria apresentado a um segundo aparelho. É uma pequenina lente que Aulus vai estender sobre o cérebro da Celina para dar início a uma nova abordagem. Pois bem, como a gente vai estudando e vai reunindo informações, eu descobri o nome desse aparelho. Curiosamente, não está no livro. Mas como é que se descobriu o nome do aparelho que não está no livro? Bom, a gente tem que estudar, não tem? Vamos atrás. Determinado espírita de Uberaba, Conrad Jacques Melo Witkowski, ele, em desdobramento de natureza espiritual, foi apresentado a esse aparelho. E ele denomina esse aparelho, porque foi assim que ele ouviu, carioscópio. Carioscópio. É um aparelho cujas lentes filtram determinadas irradiações, permitindo uma visão interna dos órgãos. Ele foi mostrado para ele e diz, olha, são duas lentes sobrepostas, mais ou menos 6 centímetros de diâmetro, 1 milímetro de espessura, presas por uma haste que as mantinham distanciadas mais ou menos 7 milímetros uma da outra, e era de uma cor lilás, uma delas lilás e plana, e a outra marrom e convexa. E quando se segurava pela haste, aproximando isso de alguma parte do corpo, era possível ter uma noção exata daquilo que estava ali. E ele revela isso numa comunicação. Ele teve a chance de examinar não apenas os ossos do corpo que ele estava em desdobramento, chamado a observar, mas principalmente olhando para dentro dos olhos, ver a luz irradiada pela glândula pineal. Eu anotei essa observação quando tive acesso, só cometi um deslize, faltou anotar a fonte de onde eu peguei isso. Mas eu guardei o nome, porque eu anotei o nome, fiz observação do lado do livro, não posso perder isso de vista. Porque não era o psicoscópio, era um outro aparelho. Ele dizia, olha, uma pequenina lente, o Aulus entendeu e mostrou o cérebro da Celina. E agora ele disse, puxa vida, o André Luiz, parece uma estação radiofônica. É a imagem que ele tem de progresso para a época, uma estação radiofônica. Isso tem uma porção de antena, de conduto, de resistência, ligação de tamanho microscópico. Isso está tudo à disposição de células que ele chama especializadas em serviços diversos. E elas funcionam como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia. A natureza do que aquilo está captando não é material. E o carioscópio, de que o Conrad nos fala, não está captando, principalmente em relação à hipófise, ele não está detectando nada que não, a glândula pineal, né, não está detectando nada que não seja de natureza espiritual, vibracional. Os ossos, vá lá, era material. Ele estava vendo aquilo que tinha e era o processo de uma doença a ser instalada. Mas na pineal, não. Ele está vendo essa fonte de comunicação. Há estudos desenvolvidos, particularmente pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nessa área, aprofundando o conhecimento da pineal e buscando informações. André Luiz dá todas as pistas para que a gente possa entendê-la. Várias vezes essa narrativa vai aparecer nas suas obras. E a partir delas é que o Sérgio aprofunda os seus estudos e vai nos apresentar uma porção de vídeos disponíveis no YouTube,
na chamada Universidade do Espírito, em que ele vem tratando de pesquisas e que foram objeto, inclusive, de debate acadêmico, porque ele se vale dessas pesquisas para obter títulos acadêmicos. E isso mostra que esse elo, essa ligação entre o espírito com as manifestações de natureza corporal é objeto de pesquisa de interesse. São duas faces da mesma vida, dois mundos que não são separados, convivem. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos, mais atingiremos a estrutura daquele que é o inimigo do espiritismo, o inimigo do espiritualismo, que vem a ser o materialismo. É o materialismo que nos faz não sair do lugar. O espiritualismo nos coloca uma outra realidade. O espiritismo, como vertente do espiritualismo, tem uma conotação toda ela aprofundada, toda ela séria. E aí está a narrativa que o André Luiz nos traz. Olha, a gente conseguia ver, olha que interessante, as sensações, as ideias, eram raios incessantes que iluminavam um firmamento minúsculo. Estava ali, na nossa frente. Ele, então, olhando a epífise, né, ensina o André Luiz e o Aulus. Agora, a gente não vai ficar perdendo tempo com minudência sobre cérebro, sobre sistema nervoso. Vocês conhecem isso. E quem está encarnado, passa a mão num livro e vai conhecer. Vocês todos têm acesso a isso, passaram por informações assim quando estavam no ensino médio, com toda certeza. Se eventualmente não tiveram um livro de ciências, de biologia, no que diz respeito à constituição do corpo humano, nos permite essa compreensão. Não é hora de prestar atenção aqui. Nós estamos aqui para prestar atenção em outra coisa, porque eles estão desenvolvendo um estudo daquilo que é possível observar do ponto de vista espiritual no corpo enquanto se dá a manifestação mediúnica. Eles estão conhecendo o instrumento, é o título do nosso capítulo. Estão conhecendo, esses são os instrumentos que temos à disposição. Vamos conhecê-los, vamos aprofundar, porque a partir daí a gente chega numa percepção mais clara do que vai acontecer. Então, veja que nós somos aos poucos, né? Estamos no terceiro passo dentro do livro e já dá para ter uma ideia do nível de informação que nós estamos sendo conduzidos. Né? Ele faz toda uma análise sobre aquilo que ele observa nas células, e aí o Aulus já corre para dizer, olha, o delicado aparelho encefálico tem milhões de células, bilhões, que desempenham funções particulares. É como um país com seus trabalhadores cumprindo uma função estruturada e hierárquica. E, olhando para algumas regiões ali da nossa querida Celina, ele diz assim: as experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade. Valiosas sínteses. Na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, ele, Hilário e André Luiz, elas são de uma natureza, mas elas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. E aí dá a segunda grande lição do capítulo. A alma
encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e de frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente na sua ligação com o mundo exterior. Ponto. Agora ele começa a trabalhar aprofundando para valer, mas também da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quantas sejam as aquisições de experiência entesouradas pelo ser. E olha a informação que vem agora, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Então, nós temos que trabalhar nestas conquistas. É o nosso esforço que vai fazer com que tudo isto chegue. Nada nos será dado. É preciso o empenho de conquistar. Ensinou-nos Jesus o amai-vos. Romper barreiras, para quê? Para gerar a aproximação. A ideia de Jesus é quebrar exclusivismos. Por isso é que ele não foi aceito, porque aquela gente que o acolheu era exclusivista. E ele toma alguém moldado na linha do exclusivismo, que era Saulo de Tarso, para que rompesse isso e fosse levar a mensagem fora daquela região, fora daquele mundo particularizado, fora daquela situação. Ele quer quebrar. O amar significa aproximar-se de todos, aprender com todos. O Espírito de verdade vem nos legar o segundo ensinamento, que é o instruí-vos. Porque só através da instrução, do conhecimento, do aprofundamento das nossas próprias bagagens, é que nós conseguiremos esse progresso. A Terra nos oferece campos maravilhosos de aprofundamento e de construção mental. Ela nos dá condições de fazer isso. Então o espírito não pode perder tempo na oportunidade reencarnatória de conhecer. Ele deve fazer do seu dia um compromisso com o conhecimento, para que a gente valorize a riqueza do tempo que dispomos enquanto reencarnados. Não significa, e o próprio André Luiz nos explica isso, que a evolução não se dê nas duas faces em que o mundo se estrutura. Porém, enquanto estamos aqui, nós precisamos reunir as melhores e mais profundas informações que tivemos à disposição, de maneira a nos equiparmos. Vejam vocês, imaginação, gosto estético, estímulo artístico, são aquisições da experiência que nós vamos entesourando em nós mesmos, valendo-nos daquilo que os recursos de natureza fisiológica apresentam, e ele apresentou todos: centro de fala, linguagem, visão, audição, memória, escrita, paladar, deglutição, olfato.
tato, registro de calor e de frio, de dor, do equilíbrio muscular. Nós vamos nos equipando do veículo físico em cada oportunidade para conseguir ampliar a nossa capacidade de percepção. Nos aprofundarmos, instruí-vos. A barreira do isolar-se é quebrada pelo amor. Quem ama não tem escolhidos. Ama indistintamente. E todos os exemplos que Jesus deu eram nesse sentido, do amar indistintamente. Ele próprio. Até o ponto de nos recomendar o amor ao inimigo. Isto é, não entrar na zona vibracional do inimigo. Ele está lá, não gosta da gente, é um problema e deve ter lá suas razões. E às vezes são razões fundadas. Mas isso não nos impede de fazer a nossa parte. Eu volto na Celina. Mais inimigos do que legiões, gênios infernais. Caramba! Isso é para a pessoa que não tem força de vontade prostrar. Mas quais são os recursos que ela consegue desenvolver? Bondade. Ela consegue, apesar de todo esse bombardeio da viuvez precoce, já eram 30 anos de uma mulher na casa dos 50, viuvez aos 20 e poucos. 30 anos de luta para obter o quê? Para obter o resultado que ela estava obtendo. De merecer o título de irmã e de ser apontada como uma referência. O Hilário resolve, então, fazer... o Hilário não resolve não interferir. E ele, então, fecha o raciocínio para dizer, sem estudar personalidade, a gente não vai conseguir estudar nada ligado à faculdade mediúnica. A gente tem que apreciar os centros cerebrais, porque eles são a base de operação do pensamento e da vontade. E eles influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos. Desde a mais simples intuição, e estava lá dentre as faculdades, até a materialização objetiva. Os dois pontos opostos. A intuição, em que muitas vezes não temos a certeza que não é fruto da nossa própria imaginação. É por isso que quando a gente recebe uma intuição, no exercício mediúnico nem sempre exterioriza. A saída é sempre aquela afirmação que vocês já ouviram se não usaram. É coisa da minha cabeça. A intuição. Porém, fenômenos de materialização objetiva, eu vou ficar com Kate King. Fenômenos de materialização de entidades espirituais, como Kate King, são a demonstração evidente desse processo que é objetivo, permitindo pesar o espírito, tirar dele uma mecha do cabelo, levar isso a exame, sair tendo cumprimentado, recebido uma dose de energia e intervenção direta. Então são pontos em que a gente consegue perceber a dinâmica de todo o processo das manifestações que o espírito reúne condições de fazer, contando com a parceria dos encarnados que se dispõem ou que doam recursos para que aquela atividade alcance o seu objetivo. Então ele fecha esse raciocínio e diz, olha, é preciso olhar as coisas a partir do viés da personalidade. Não imaginar nada distanciado, porque é algo que tem uma base concreta.
uma base concreta. E diz, da nossa parte, nós temos que trabalhar no sentido de defender e auxiliar aqueles que se dispõem a trabalhar na área das manifestações mediúnicas. E devemos fazer isso com muito zelo, com muito cuidado, porque da mesma forma que nós podemos ter êxito fazendo essa intervenção, entidades inferiores ou animalizadas vão submeter esses mesmos equipamentos a processos de obsessão lastimáveis. Então, o equipamento é o mesmo. A gente contribui. Agora, é evidente, vamos aqui ser para lá de honestos. Da nossa parte, precisa haver, então, a adequada preparação, para não servir de joguete. Se a gente voltar nos que nos foram apresentados, nós temos pessoas com potencial, apresentados 2, alguém já maduro, que é o caso da Celina, forjada nas lutas para o exercício daquela atividade, e o outro integrante ainda exigindo uma vigilância imensa, porque se comportava como uma criança, distraído das atividades ou nas atividades que lhe competia fazer. O próprio capítulo vai fechando para nós as apresentações. O último bloco, o quarto bloco da nossa análise, é o bloco de colocar os pingos nos is, né? Porque até agora a gente está olhando para Celina com admiração imensa, e essa admiração vai continuar, tá? Porém, o Aulus coloca as coisas no devido campo, em relação a ela, em relação a eles próprios e em relação a todos nós. É uma chamada de atenção, como a nos dizer assim, ó, tenhamos muito cuidado, muito cuidado. O Hilário diz, puxa vida, será que alguém que tem essa estrutura que ela tem pode ser envolvida por inteligências que não evoluíram tanto? Não seria um retrocesso? E o Aulus fica assim, surpreso com a pergunta. Mas como? Como não? A Celina, meu caro, está encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de um aprendiz ainda está muito longe de terminar a lição. E bem-humorado é uma característica que ele vai manter durante todas as intervenções. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no último quilômetro do caminho. E eu me recordo de Jesus, no vigiai. Porque se você não vigia, se você não permanece atento, a possibilidade de sucumbir é grande. E ele, então, vai colocar as coisas dentro dos os pingos nos is, como eu disse agora há pouco. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós próprios não possui plena quitação com o passado. E aí vem a lição derradeira do ponto de vista doutrinário, né? Essa característica do André Luiz, aqueles que já estudamos os livros dele juntos, sempre me viram chamar a atenção desse ponto, né? As conversas, o nosso grande repórter, que é ele, traz estas informações no meio dos diálogos, né? Ele narra, descreve, apresenta, mas cada capítulo de cada livro
nos revela lições preciosas. Nós já tivemos 2 grandes aqui. Agora vem a terceira. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, o mundo de nós mesmos. Inimigos que estão simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior e que nos colocam, então, em sintonia com os habitantes das sombras, que são perigosos ao nosso equilíbrio. A Celina, e qualquer um de nós, diz ele, se abandonar a disciplina a que é constrangida, que nós somos constrangidos a manter, vai ficar efetivamente entregue. Vai se render às sugestões da vaidade ou do desânimo. Vai fantasiar direitos adquiridos ou vai viver em injustificável desencanto e, consequentemente, vai ter assédio de forças destrutivas que lhe perturbarão a experiência tão nobre, atual, de subida do ponto de vista evolutivo. E aí passa o recado geral. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos dessa ordem. Começam até ensaiando um começo brilhante, mas acabam se acreditando detentores de recursos espirituais que lhes não pertencem. E às vezes temem aflições prolongadas da marcha, recolhendo-se então à inutilidade. Descem de nível moral ou se aconchegam a improdutivo repouso. E aí, aí eles voltam ao primitivo. Voltam àquilo que só o trabalho incessante no bem consegue fazer com que a gente esqueça. É uma jornada. Vamos voltar na imagem? Quantas léguas, não importa. Mas todo passo tem relevância. Porque se nós nos distrairmos, se nós não nos envolvermos, a gente sucumbe. A gente perde tudo aquilo que vinha reunindo. Fica no patrimônio, sim, mas para uma retomada. Portanto, manter a vigilância em relação às conquistas que vamos obtendo é a recomendação séria que o capítulo nos oferece. Ela luta desde que está chamada a responsabilidade e faz por merecer o amparo justamente porque luta. Avisando-nos, ele diz: nós não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Isto vai se dar em mundos celestes. Somente quando atingirmos o estágio de espíritos habilitados a mundos celestes, poderemos ter a convicção de que vencemos a nós mesmos. O grande inimigo está conosco, nas nossas pequenezes, nas nossas sombras, para as quais a nossa atenção precisa ser permanente. E criando mais uma imagem de analogia fortíssima. A primeira é a do ferro, do fogo e da bigorna. Agora ele coloca o solo, o arado e a enxada.
Ele diz, a gente está como o solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem esses instrumentos manejados, nós vamos ver a erva daninha se alastrar e se afirmar. Porque quanto melhor for o trato da terra, se ela estiver abandonada, essa erva vai crescer. Então, a porção de terra, ela permite que o trigo avance, mas o joio também. Então, como é que você vai separar uma coisa do outro? Pela atenção, pelo manuseio da enxada, do arado, fazendo com que aquilo funcione. O amai-vos, o instruí-vos. Nossas realizações espirituais, diz ele, do presente, elas são pequeninas réstias, sinais mínimos de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. Diz ele que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, uma vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva e de ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. Ele se cala e, na verdade, todos eles se calam, porque os trabalhos vão começar. Mas as lições que antecedem ao exame direto, que a partir de agora o livro vai nos oferecer através de capítulos sobre as manifestações destes instrumentos e de entidades que ali estarão sintonizadas, nós teremos condições de perceber o quanto é importante cuidar. Sabe, esta imagem do solo que nos cabe zelar, manuseando sim para que ele produza a boa semente, trazendo resultados, porque do contrário, aquela que não é boa aí vai infestar todo o terreno. E a imagem da luta, porque o ferro, a bigorna e o fogo dão uma imagem do quanto é árdua a luta que todos travamos conosco mesmos para sermos melhores. Acho que o capítulo encerra lições de uma profundidade imensa. Esses 3 pontos que eu procurei chamar a atenção são pontos que nos fazem pensar bastante mesmo, porque a gente olha a situação da Celina, aquela que no capítulo recebe os elogios mais rasgados, porque é alguém que os merece, não é alguém que é elogiada em vão. Afinal de contas, quem detém as qualidades que ela detém e que ele apresenta como sendo ali evidentes, né? Fica fácil a gente perceber que é alguém a merecer mesmo a nossa reverência, Porém, é alguém que está em luta, como em luta todos nos encontramos. O Aulo se diz em luta, André Luiz e Hilário também, e a nós próprios não resta outra conclusão. É uma árdua luta contra o próprio inimigo. Então, se nós quisermos ganhar tempo na jornada, ganhar em esforço e em progresso,
não nos esqueçamos dos conselhos, que são conselhos úteis e para os quais devemos estar atentos, porque pesa em nós muito mais, como ele assinala, as pirâmides de sombra, ao invés das frestas por onde acessa a luz. Ainda temos conosco todo um passado que precisamos trabalhar para superar. E esta superação, como fica evidente no relato e no contexto espírita, é uma luta que temos que desenvolver diuturnamente, vigiando e fazendo da prece o veículo do pedido de amparo, não para a solução de fenômenos da existência que já sabemos muitas vezes são úteis ao nosso alerta, mas de forças para nunca desanimar, para sempre buscar fazer o melhor. É aqui que a gente encerra o encontro de hoje. Numa próxima oportunidade, a gente examina o capítulo 4 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Espero você.